Boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindas. Boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos ao vivo pelo Festival Criativar nesse sábado à noite. Então já aproveita, prepara um bom drink aí e vem acompanhar o nosso bate-papo. Eu sou o Daniel Torquato, sou profissional de inovação e transformação digital e vou mediar esse painel sobre design fiction e futures thinking. A gente vai falar aqui hoje sobre o que é Futures Thinking, sobre as suas inspirações artísticas, como design, as narrativas de ficção científica. E misturando essas duas coisas, a gente tem o design fiction, que é uma abordagem que tem ganhado cada vez mais espaço nas instituições para promover inovação e disrupção. E para esse bate-papo, a gente está aqui com a Lídia Zuin, jornalista e futuróloga, mestre em semiótica e doutoranda em artes visuais pela Unicamp, além de head do Núcleo de Inovação e Futurismo da UPLab e colunista quinzenal da TabWall. Também está aqui conosco o Jacques Barcia, que é jornalista, escritor de ficção especulativa e futurista profissional. Ele é pesquisador e docente do Institute for the Future, onde atua investigando os futuros do clima e da indústria, dentre outros. E para fechar a nossa mesa, também estamos com o Bruno Macedo, cofundador e sócio da Rito, onde utiliza diversas ferramentas de prospecção, de design, jogos e dramaturgia para criticar e especular futuros que desejamos ou que não desejamos. Então, Lídia, Jacques e Bruno, muito obrigado por estarem conosco aqui no Festival Criativar. Eu vou abrir um espaço para vocês se apresentarem, mas eu já quero lançar uma pergunta aqui na mesa para vocês já irem respondendo, porque, afinal de contas, muitos de nós já refletimos sobre o futuro, a gente faz planos, a gente tem sonhos de viagem, de aposentadoria, de casamento e de diversos outros. Então, o que diferencia esse planejamento individual que a gente já se programa para o futuro de uma abordagem de Futures Thinking? O que é, na verdade, esse pensamento de futuro e por que ele é considerado cada vez mais importante? Eu queria já abrir esse espaço para vocês e podemos começar pelo Bruno? Pode começar. Legal, pergunta muito bom. Bom estar aqui com todo mundo aqui, tipo o Jacques, a Lídia. Tipo, a gente está junto já há um tempão nessa jornada. Primeiro, eu faço parte de uma empresa, né, a Rito, que a gente desenvolve experiências imersivas, mas muito com esse objetivo de provocar, né, de gerar reflexões nas pessoas sobre como vai ser o mundo amanhã, né, em várias situações diferentes. E aí, um pouco mais, para vocês perceberem algumas experiências que a gente tem, algumas coisas que a gente trabalha, pode colocar o slide. Pronto, ótimo. Aqui a gente trabalha com vários níveis de imersão, né? Então, hoje, a gente está trabalhando, por exemplo, um que funcionava muito dentro do mundo físico, né? Agora que a gente está muito nessa vibe de mundo digital, a gente está indo para outros lugares. Mas nessa experiência, por exemplo, a gente simulava o que seria você andar na rua daqui a 30 anos. Então, imagina que você está andando na Paulista e tem vários cartazes, desde movimentos culturais, né, protestos, produtos que empresas estão lançando nesse futuro. Então, isso é um tipo de experiência que ela é imersiva, né, mas a gente ainda tem coisas que mexem mais com esse lado físico, né, de ficcional, enfim. Pode passar para a próxima. Essa daqui a gente vai para um outro âmbito, que a gente sai do geral, né, e entra mais no trabalho. Então a gente se perguntou como é que a gente consegue criar uma forma das pessoas pensarem em profissões, em carreiras para o futuro. A gente vê tanta gente pensando em vestibular, pensando em universidade tão novo, por que a gente não pode trazer uma forma diferente de eles pensarem em novos tipos de carreiras, em múltiplas profissões no futuro? E a gente simulou, né, o que seria esse currículo do futuro que o participante pode fazer e ter uma visão um pouco mais crítica sobre novas possibilidades de carreiras no futuro.
E aí, indo para um pouco mais imersivo, esse foi nosso primeiro teatro imersivo, foi no Festival Path, né? Então, a gente, buscando explorar qual era sobre o futuro do sentimento, o futuro das relações, a gente criou uma intervenção, na verdade foi uma subversão, né? Porque estava na programação do festival que ia ser um painel, e um painel sobre ficção científica, e a gente subverteu e transformou isso em um teatro, com atores, inclusive essa de preto do meu lado é a Lídia, ela estava sendo expert de ficção científica dentro do cenário que a gente estava trabalhando, e a gente emergiu todo o público nesse cenário sobre o futuro dos sentimentos, que hoje a gente está vendo muito com o Facebook e todas essas tecnologias, mas a gente provocou as pessoas em um nível um pouco maior. E aí, da mesma forma que a gente trabalha com teatros, a gente também trabalha criando instalações, né? E aí essa instalação, ela foi muito interessante, a gente fez para um cliente específico, mas a gente queria provocar tanto um olhar sobre como a tecnologia, né, a inteligência artificial, se eu pudesse conversar com as coisas que estão ao meu redor, né, e qual seria o impacto dessa conversa e como seria esse relacionamento. Então a gente trouxe alguns objetos no espaço e você poderia de fato conversar com o objeto. Então isso aqui do lado é um chatbot que a gente criou, e esse chatbot ele tinha um personagem, ele tinha uma persona, que era a persona daquele objeto que você poderia conversar. Enfim, foi muito interessante porque foi imersivo, mas ao mesmo tempo foi interativo também. E seguindo, talvez essa seja a nossa grande experiência até hoje que a gente tenha feito. A gente fez um festival de inovação também, o Hacktown. E essa experiência, tipo, ela foi uma dentro de outras 4 que estavam rolando, que a ideia foi criar um story world, né, criar uma história dentro de um mundo que você ia vivenciar. Imagina que a gente está vendo todas as evoluções e tecnologias voltadas para a bioengenharia, né, de você poder modificar o seu corpo. E se você pudesse fazer isso de fato? Então a gente simulou um laboratório de edição genética dentro da cidade lá de Santa Rita do Sapucaí, que as pessoas, assim como você vai para um parque de diversões como a Disney, você poderia ir lá e viver uma experiência de estar criando, prototipando o que seria esse embrião, né, alterado geneticamente. Então foi uma experiência, foi tudo fictício, mas as pessoas tiveram a sensação real, porque os atores, eles na verdade eram cientistas, então eles trouxeram todo o conteúdo, né, e toda a base científica para a gente dar uma experiência mais real possível para as pessoas sobre como seria fazer uma edição genética no futuro. Pode passar mais um? Que aqui, dentro dessa experiência, as pessoas saíam também com protótipos, né, com ideias do que seriam esses embriões, essas edições genéticas, né, desde um novo alimento que poderia ser criado até um novo ser humano, né, com uma nova característica. E aqui são algumas possibilidades, então foi meio que uma criação coletiva de novas espécies e novas alterações genéticas. E aí, respondendo essa pergunta que o Daniel fez, a importância do pensamento futuro e o que a gente acredita lá dentro da Rito, e eu particularmente acredito bastante, é que isso precisa ser como uma nova forma de pensar mesmo, de que você exercitar isso todos os dias. E aí, para isso, por exemplo, a gente tem que talvez seja a experiência mais acessível, que todo mundo pode entrar agora e acessar, conferir, que é o 365 Futuros, né? Então, a gente tem um jogo que é o What If, que ele acontece de outra forma, para provocar a imaginação sobre o futuro. Só que aqui, a gente criou um Instagram trazendo as hipóteses que foi surgindo ao longo do tempo por pessoas que participaram desse jogo sobre várias situações possíveis no futuro. Então, eu recomendo quem quiser entrar depois nesse Instagram 365 Futuros. É uma hipótese por dia, né? Então, tem aquela coisa de, você acordou e você quer ver uma coisa diferente e exercitar o seu pensamento futuro. Vai lá no 365 Futuros que você vai se inspirar e você vai ter alguma surpresa nesse dia. Então, respondendo melhor essa pergunta, é isso, você buscar ferramentas, você buscar experiências acessíveis, ou até você mesmo pegar um papel, escrever uma frase, né,
conversando com o seu eu futuro, ou tentando criar uma simulação para você mesmo que seja simples, isso é como eu acredito que a gente precisa cada vez mais nutrir o pensamento futuro no nosso dia a dia. Fantástico, obrigado, Bruno. Quem gostaria agora de também se apresentar e darmos continuidade? Pode ser? Já? Lídia? Oi, desculpa, tinha cortado meu nome. Desculpa. Claro, vou eu, então. Bom, obrigada pelo convite para estar aqui participando. Enfim, é muito legal sempre falar sobre esse assunto. Eu não trouxe nenhuma apresentação em especial, mas é muito legal como, assim, eu conheço todo mundo aqui nessa apresentação. O Daniel, na verdade, eu conheci numa apresentação que eu fiz no Rio de Janeiro, né? E aí eu comentei um pouco sobre justamente a relação entre ficção científica e pesquisa, né, de futuros, futurologia e tal. E hoje a gente está aqui conversando juntos, então é muito legal ver essa conexão. E aí é muito legal também ver como que as outras conexões que eu faço com o Bruno, né, seja participando dos trabalhos que ele faz com a Rito, como ele já mostrou na apresentação, ou então mesmo como amiga e tal. É muito legal ver que tem essa conexão com ele do lado mais profissional, mas também com o Jacques tem uma conexão porque eu também publiquei, né, algumas coisas de ficção científica e ele também é escritor, né, e apesar de a gente nunca ter trabalhado juntos, mas isso meio que resume a minha carreira e como eu cheguei nesse momento em que eu trabalho com essas duas áreas, né, ficção científica, arte, e essa pegada mais mercadológica, né, e estratégica de se pensar o futuro e através da futurologia, né. Eu preparei um pouco a minha fala, mas assim que geralmente as pessoas me perguntam como foi que eu cheguei a esse ponto, né, de trabalhar com futurologia e ficção científica. A minha formação é bastante tradicional, assim, até mais acadêmica, na verdade. Eu me formei jornalista, sempre gostei muito de escrever, de pesquisar, fiz uma iniciação científica, que foi uma monografia sobre uma animação japonesa, e foi totalmente despretensioso, assim, eu tentei entender quais eram os elementos daquela ficção científica, né, Serial Experiments Lain, que eram tecnologias de verdade e o que era realmente só especulação. Mas em 2009 ninguém estava falando sobre futurologia, ninguém estava prestando atenção muito assim sobre usar ficção científica para se pensar o futuro, seja no ponto de vista especulativo mesmo, na academia assim da área de comunicação, né, ou mesmo com uma perspectiva mercadológica. Não se falava em futurismo, não se falava muito sobre as pessoas da Singularity University e tal. Eu até organizei um evento em 2010 com meu orientador, chamando pesquisadores, escritores de ficção científica, cientistas, para justamente falar dessa conexão entre a pesquisa científica e tecnológica e a especulação da ficção científica. Lembrando que não existe essa obrigação de pensar que escritores de ficção científica têm a obrigação de prever, né, o futuro, nada disso. Na verdade, é uma relação meio que simbiótica, digamos assim, até porque alguns escritores de ficção científica também eram cientistas. Então tem muito essa relação próxima, ou então de cientistas que antes liam muita ficção científica e aí resolveram seguir a carreira científica, e assim por diante, né? Hoje a gente vê muito disso, por exemplo, na cultura pop, ou mesmo com esses cientistas inovadores que se tornaram figuras públicas, como é o Elon Musk, trazendo essas referências da ficção científica também de forma mais declarada, né? Eu acho que o Cybertruck, que ele lançou, acho que foi ano passado, né? Foi uma coisa bem mais emblemática, o próprio Tesla, ou então a SpaceX, e todas essas ideias de colonização de Marte, que meio que é um tropo, né, da ficção científica. Mas aí lá em 2009, 2010, ninguém falava muito sobre isso, não era bem incipiente assim na academia. Aí eu larguei mão e fui estudar arte, que é uma área que super, né, as pessoas sério. Aí eu fui estudar arte e semiótica da cultura, fiz mestrado na PUC, né, como o Daniel já me apresentou, e segui essa carreira mais acadêmica, mas carreira acadêmica também é uma coisa bem difícil, né, você tem que, sei lá, acho que mais do que fazer mestrado, doutorado e tal, acho que você tem que ter uma experiência de 50 anos de vida para você conseguir se inserir realmente nas universidades, né? Então, eu não conseguia me encaixar no mercado, não conseguia me encaixar também no jornalismo, por não ter passado por redações. E aí a vida foi acontecendo, trabalhei fora do país, fui trabalhar na Rockstar Games, mas sempre querendo escrever sobre ficção científica, principalmente cyberpunk, né? Eu comecei... Foi um gênero que eu gosto muito, que eu comecei a escrever já em 2010 e tal. Foi aí que conheci também o Jacques, o Fábio Fernandes e tal, que escrevia
cyberpunk, que eu entrevistava muito como uma referência também aqui no Brasil para se pensar em cyberpunk. Ele, inclusive, foi quem traduziu o Neuromancer, né, do William Gibson, que é uma referência muito forte, né, para quem gosta do gênero. E aí eu voltei para o Brasil bem numa época em que a realidade virtual estava meio que pegando, né? A Oculus foi comprada pelo Facebook e a gente estava tendo essa meio que virada de chave na tecnologia da realidade virtual, que era uma coisa que eu sempre gostei, que eu estudei mais no ano de 2009. E aí, participando de um site americano sobre realidade virtual, escrevendo sobre ficção científica e realidade virtual, eu queria cobrir um evento aqui no Brasil sobre isso, e conversando com o organizador, ele acabou falando assim, por que você não participa, na verdade, falando, né, das inspirações da ficção científica e como alguns filmes, alguns livros imaginaram o que seria a realidade virtual, né, do futuro. Eu falei, beleza, pode ser, eu vou resgatar o que eu estudei lá em 2009 e que, na verdade, eu continuei estudando meio que por lazer, assim, né. E foi aí que eu conheci a Camila Gattaz, que ela se apresentou como uma futuróloga, né, e eu não fazia ideia do que era. Mas quando ela apresentou o trabalho dela e de como ela estava fazendo, na verdade, a pesquisa que eu fazia no formato ABNT para apresentar para empresas e transformava aquilo num produto, num serviço, falei, putz, eu consigo fazer isso. E aí eu fiz cursos, fui fazer cursos de cool hunting com a Daniela Kleiman, fiz curso de futurismo na Aerolito, e a gente foi se conectando, eu fui conectando com as pessoas, conheci o Bruno em festivais de inovação, tive a oportunidade de falar no Oi Futura, que daí eu conheci o Daniel, e aí rola essa bolha, né, eu estava até comentando isso com um amigo meu também ontem, né, que eu falei, nossa, eu estou trabalhando com a sua esposa e nem sabia que era a sua esposa. Então, existe essa bolha também do futurismo aqui no Brasil e no mundo, na verdade, né? E aí ele falou assim, não é que tem poucas pessoas e que é uma bolha, é que a renda é mal distribuída, né? Mas isso é um outro assunto. Mas, basicamente, o que acontece é que eu consegui conectar justamente esse lado mais pesquisadora acadêmica com esse lado mais artístico que eu tenho, de gostar de ficção científica, ler, escrever, e transformar isso em um produto realmente para conseguir, né, ganhar dinheiro e, enfim, contribuir também com a sociedade, porque a ideia não é só vender e gerar, né, renda, mas também para contribuir de forma positiva para a sociedade. A gente sempre fala muito sobre como o design fiction tem uma questão ética também, né? Design fiction, a definição é justamente você usar uma estratégia de se contar uma história, de se criar um protótipo diegético. Protótipo pode ser qualquer coisa, pode ser um teatro imersivo, como o Bruno mostrou, pode ser uma experiência, pode ser até uma história mesmo que você pode contar, um jogo ou o que seja, que dialogue, daí o diegético, que faça suspender a descrença com relação àquela possibilidade. Por exemplo, como o Bruno apresentou, de você conseguir realmente editar geneticamente alguma bactéria, né, como era o caso daquela experiência que eles criaram. Então, a partir disso, você consegue realmente imaginar o que poderia ser e aí especular, pensar estrategicamente quais são os próximos passos para a gente realmente chegar nesse ponto ou não, evitar chegar nesse ponto. E o que acontece é que muitas grandes empresas contratam escritores de ficção científica, ou futurólogos, enfim, designers, que trabalham para pensar realmente esses futuros, só que esse tipo de pensamento fica reservado apenas para a empresa. Claro, tem alguns contratos de privacidade que alguns profissionais acabam assinando, inevitavelmente, mas rolou uma polêmica muito grande, por exemplo, de como o Google contratou futurólogos, futuristas, para fazer uma especulação de como seria o futuro da Google quando ela tivesse acesso, por exemplo, aos dados genéticos das pessoas e como isso poderia ser usado para o Google ficar ainda mais forte e influente na nossa vida. Agora está super bombando o dilema das redes e tal, depois também da privacidade hackeada e tal, então meio que isso on steroids, né? E isso foi vazado, na verdade. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de especulação, esse tipo de reflexão que acontece na ficção científica de forma artística, crítica e politizada, muitas vezes, está sendo levada também para o ambiente do mercado, né? Da forma em transformar isso em produto e lucratividade, na verdade. Como manter o meu negócio existindo e lucrando no futuro. Quando o mais importante, na verdade, às vezes a sua empresa tem que morrer. Às vezes a sua empresa, o seu negócio vai morrer. E por que tem que morrer? Porque tem que ser uma coisa que agregue para as pessoas. Então, às vezes, o que precisa, e tem muito essa tendência, né, de se contratar filósofos ou escritores de ficção científica, justamente para ter essa perspectiva mais crítica, né? Então, eu acho que é diferente de você escrever uma obra de ficção científica mais voltada para um artístico, quando a gente fala do future thinking, é tentar fazer isso de uma forma mais estruturada e prática, mais estratégica.
Eu também ouvi uma frase muito boa de um amigo meu, Conrado, que ele é designer, que ele fala: o que separa um artista de um designer é que o designer tem estratégia quando ele vai fazer a arte. Então eu acho que é meio que isso, botar estratégia quando você está fazendo essa parte de especulação artística da ficção científica, é o que separa a ficção científica do design fiction. E é isso, acho que eu já falei bastante, deixo agora a palavra para o Jacques. Obrigado, Lídia. Só fazer um comentário sobre isso, porque, de fato, se não fosse para aquela palestra que eu fui assistir no Oi Futuro há alguns anos atrás, eu realmente não estaria aqui, e está sendo um privilégio para mim poder estar tendo esse bate-papo com vocês. É recíproco, é Jacques, recíproco. Obrigado. Jacques, a palavra está com você. Massa. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado por me chamarem. Obrigado pelo convite aqui. Um super prazer estar de novo com o menino Bruno, meu chapa cearense. A gente se encontrou já há bastante tempo e a gente vive conversando, né? E a Lídia também, dos tempos do não saudoso Orkut, falando de ficção científica e tal. Então, vou ver vocês por aqui e poder trocar essa ideia. Bom, eu só estruturando um pouco enfim, para quem não me conhece, eu tenho um monte de chapéu, na verdade, eu faço um monte de coisa, desde ser vocalista de uma banda de grindcore até dar aula, mas profissionalmente, acho que 99% do meu tempo hoje é como pesquisador do Institute for the Future. E aí o Institute for the Future, a FTF, é uma organização sem fins lucrativos, baseada em Palo Alto, no Vale do Silício, mas é uma organização global, com parceiros no mundo todo. E o IFTF ele tem como missão principal ensinar o futuro. E ensinar o futuro não só a parte, o ensinar tradicional, metodologia e técnica e ferramentas, que a gente também faz, mas principalmente ensinar o futuro, visões do futuro, visões alternativas do futuro, né? Então, a gente faz algumas dentro do AFTF, mas a gente pode resumir que a gente ajuda organizações e pessoas, e enfim, é a missão do futurista, o que é que um futurista faz, né? A gente ajuda organizações e pessoas a identificar a mudança enquanto ela ainda é muito emergente, ou detectar as grandes narrativas que estão transformando o mundo e confrontar esses dois aspectos, os grandes motores de mudança versus as pequenas inovações, sinais fracos de rupturas, e a partir disso ajudar essas organizações a entender quais são as implicações de longo prazo dessas transformações para ecossistemas de uma forma muito ampla, seja o ecossistema de uma família, o ecossistema de uma empresa, de um governo, de uma associação, uma associação profissional, de um grupo de pesquisa, de estudantes, o que for. E a partir do entendimento dessas implicações de longo prazo, ou seja, o que é que essas transformações significam para aquele ambiente em 10, 20, 50 anos, 100 anos, que for o caso, o que é que a gente faz a respeito? Como é que a gente responde a essas transformações? No fim das contas, ou no mínimo, se preparando para essas transformações, mas especificamente influenciando o futuro. Né? Influenciando a forma como o futuro se configura. Essa missão do Institute for the Future, ela tem tudo a ver com a pergunta que você fez, Torquato, sim, a gente pensa sobre o futuro a todo momento, né? A todo momento a gente está pensando sobre o futuro. Só que a gente é muito ruim em pensar sobre o futuro. A gente todo dia faz planos e meio que vê nossa agenda e meio que imagina como é que vai ser mais ou menos o percurso do trânsito, quando tinha trânsito, quando a gente podia sair. Hoje a gente tem outras preocupações, hoje a gente fica imaginando como é que vai ser
tal coisa, ou como é que vai ser minha atividade, mas a gente faz isso, e o ser humano ele faz isso de forma muito natural, talvez seja um dos poucos animais que tem essa capacidade de se situar no tempo. Isso é uma diferença enfim, da cognição do ser humano, é situar no tempo. Só que a gente faz isso de forma muito ruim. Inclusive, a gente é programado, o nosso cérebro é programado para pensar sobre o futuro, buscar referências do passado. Então, tem algumas pesquisas bem interessantes que falam de como as partes do cérebro humano que são ativadas quando a gente pensa sobre o futuro são as áreas do cérebro relacionadas à memória. O que é que isso quer dizer? Quando a gente pensa sobre o futuro, o nosso cérebro está tentando buscar memórias de situações análogas que ajudam a gente a lidar com esse vácuo que é o futuro. Né? Esse vácuo que é o futuro, a gente tenta preencher com alguma memória, com alguma referência. Então a gente busca lá atrás. É ótimo se a gente tiver várias experiências, e se a gente enfim, se a gente tiver uma circulação de cultura, de pessoas, de referências e tal, ajuda bastante. Mas ainda assim é muito pouco válido frente ao fato de que o futuro ele é uma categoria nova. Ele não é o futuro, ele essencialmente ele não traz uma referência, ele traz novas referências, valores, e muitas vezes esses valores estão completamente desconectados do nosso presente e mais ainda do nosso passado. Então a gente tem uma dificuldade muito grande sobre o futuro. Para isso existe Futures Thinking, para isso existe esse campo do conhecimento chamado estudos de futuros, essa prática chamada foresight estratégico, prospectiva estratégica, e existem esses malucos, feito nós três aqui, futuristas, pessoas que fazem isso de forma sistemática. Eu sempre comparo isso com design, e é legal a Lídia falar sobre design, porque também todo mundo faz design. Quando você faz uma gambiarra, você está fazendo design, né? Mas você está fazendo isso de forma muito emprada e sem estrutura, sem planejamento, sem estratégia, como a Lídia falou. Futuristas, então todo mundo faz design, só que tem uma categoria específica de pessoas, designers, que são treinados para isso, que fazem para viver, que tem uma certa estratégia para como é que eu vou resolver esse problema, e como é que, inclusive, eu vou detectar esse problema. Futuristas é do mesmo jeito, pensa sobre o futuro, só que futuristas eles têm um repertório um pouco melhor, investigar essas possibilidades, investigar como é que o mundo está mudando, porque futuro é basicamente mudança. Então, a gente tem um repertório, uma estrutura metodológica e conceitos e tal, para entender como é que o mundo está mudando, quais são as implicações de longo prazo dessa mudança e o que a gente faz sobre isso. Né? Então, futuristas, eles ajudam essas pessoas a fazer isso porque nós temos uma dificuldade muito grande de pensar sobre o futuro, porque a gente refere-se a memórias. Então, o que é que um futurista faz? E o que é que Futures Thinking faz? Futures Thinking, Foresight, futuristas ajudam essas órgãos de pessoas a lembrar o futuro. Eu pré-experiencio o futuro através de um cenário, um relatório, um artefato do futuro, uma história de ficção científica, um pôster, um vídeo ou uma palestra, que seja, e eu ajudo as pessoas a pré-experienciarem o futuro, para que elas possam, no futuro, quando a ruptura acontecer, elas estejam preparadas, elas não sejam surpreendidas, elas possam dizer, opa, eu já vivi isso antes numa simulação. Eu já vivi isso antes numa simulação com o futurista Bruno Macedo. Eu já vi essa situação parecida aqui, algo muito parecido numa história da Lídia Zwin. Eu já vi esse troço aqui num área experiencial que eu fiz com o Jaque. Então, você tem repertório, você consegue ter lembranças de algo que vai acontecer, ou na verdade que pode acontecer, que não necessariamente
vai acontecer. Então, Future Thinking ele é muito importante para a gente hoje, principalmente porque o grau de incerteza e ignorância que a gente tem no mundo hoje é muito profundo. Né? A gente tem uma grau de incerteza quase que invencível. Né? A gente tem, sem entrar muito na seara teórica cabeçuda, mas a gente vive em tempos pós-normais. Né? Esse momento aí em que as regras valem mais e as novas ainda não foram criadas. A gente está nesse ato. Então, a única forma da gente poder navegar esse alto grau de incerteza e ignorância, que sim pode ser aplicada a mercados, empresas e tal, mas deve ser empregada a incertezas outras que a gente tem. Por exemplo, a ruptura climática, o colapso ambiental, a derrocada das democracias liberais do Ocidente, desocidentalização, enfim, desinformação, todas essas incertezas que a gente tem, a gente precisa ocupar esses futuros com alternativas. Então, pensamento de futuro, futuristas, strategic foresight, perspectiva estratégica, ajuda a gente a pensar em alternativas, pensar que o mundo pode ser diferente e as ferramentas para a gente efetivamente influenciar esses futuros, criar novas narrativas, que não necessariamente são os futuros que a gente deseja, mas que são os futuros que a gente pode escolher, que a gente pode gerar e escolher, apesar de não serem perfeitos. É para isso que a gente faz esse troço. E a gente faz esse troço de um monte de jeito, design fiction, design futures, e aí tem um lance de conceituação, de uma coisa mais acadêmica do que é design fiction. Eu particularmente acho que é um componente de algo maior, que é design futures, e aí tem vários, enfim, que a gente pode conversar ao longo do nosso papo aqui. Uau, obrigado, Jax. Eu acho que vocês já pincelaram aí diversos elementos, enfim, o que o Jax chamou de repertório, né, para a gente conseguir idear futuros. Mas acho que ele já trouxe uma questão que eu acho que é muito relevante, que quando você fala, né, que a gente vive numa bolha, né, de futuristas, a gente acaba colocando esse repertório, né, esse repertório está na mão de poucas pessoas, né? E, na verdade, esse repertório é poder, né? Esse repertório nos dá poder para sair na frente, talvez, né? E conseguir idear melhor construir melhor esses futuros. Como é que a gente consegue resolver isso? Eu queria entender de vocês como é que vocês acham que a ficção científica, o design conseguem atender isso, então tentar resolver esse problema. Eu acho que na pandemia talvez a gente tenha visto, né? Acho que a gente, de forma coletiva, talvez só na minha bolha, né? Também não consigo falar por muito longe, mas acho que mais gente se interessou, né? Por pensar futuro, porque a gente talvez tenha tido mais tempo para isso, né? Para refletir sobre isso. E eu tenho visto um movimento de mais gente interessada em construir esses futuros. Mas como é que a gente consegue, então, atender a essa necessidade, né, e construir esse repertório para as pessoas e uma coisa que tem sido muito discutida é descolonizar futuros, né? Conseguir descolonizar esses futuros que hoje ainda estão sendo construídos por quem tem, né, esse repertório e poder. Então, eu queria jogar essa questão aí para vocês e a gente discutir isso, como é que a gente consegue fazer isso via design, via ficção científica. Fiquem à vontade. Quem pega a batata quente primeiro? Posso pegar. Eu acabei de falar, eu posso dar um chute na canela aqui, mas como eu acabei de falar, de repente vocês podiam pegar essa... Não estou fugindo da pergunta, não. Estou dando a oportunidade dos mais novos falarem. Tá bom, vai, eu pego. Cara, é muito interessante isso que tu falou, porque narrativa, contar história, é uma arma, né? Tipo, eu tava vendo uma palestra uns dias atrás da Lia Zaid, que é uma futurista que eu gosto muito e que ela tem muito essa pegada de trazer ficção científica junto com foresight, e ela estava falando porque assim, dentro de quando você vai falar de forma sistemática, né,
tem a econômica, política, social, tecnológica, né, ambiental, e ela adicionou artística também. E ela adicionou artística justamente porque o que ela fala é que você pode usar arte para criar uma guerra, sabe? Você pode criar movimentos de subcultura como aquele QAnon, né, esse incel que a gente está vendo hoje, que são movimentos super tóxicos, né, super extremistas, mas eles estão utilizando de técnicas, muitas vezes que são técnicas dos jogos. Eu estava vendo um artigo sobre o QAnon. O QAnon ele usa muitas técnicas de puzzle, que são técnicas usadas dentro dos ARGs, né, dos jogos de realidade alternativa, para motivar, engajar as pessoas nessa busca, né, de disseminar esse movimento. Então, assim, você consegue utilizar essas técnicas narrativas para o mal também. E eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar crítico. Eu estou assistindo uma série agora, eu acho que todos já devem ter assistido, que é Handmaid's Tale, né? E o Handmaid's Tale, ele me chama muito a atenção, porque é um futuro que a gente não quer que aconteça. Mas a gente tem muitos sinais hoje de que esse futuro pode acontecer, né? E principalmente quando a gente olha para esses cenários que estão se formando de alguma forma, porque o futuro ele não é distribuído, ele é distribuído, né? Então ele está em vários lugares diferentes, de várias formas diferentes. Então, o que eu acho interessante sobre isso é que a gente consome muita distopia. E também o contrário, que é utopia, né? E aí quando você olha para distopia e utopia, tipo, a distopia ou é muito ruim, ou é utopia e é muito bom. Só que utopia é muito irrealista na minha visão, né? E a distopia, eu acho que é você olhar para um lugar, tipo, muito mal, muito binário, que eu acho que não faz muito sentido para o mundo de hoje. E aí tem uma outra visão que eu acho interessante, que é a protopia, né? Que é você pegar um lugar de que tudo bem ter coisas, consequências, problemas, dificuldades, mas a gente precisa também ter um olhar que a gente pode usar a tecnologia, pode utilizar a capacidade humana de criação, de relacionamento, também para coisas, para mudar esse cenário. Tem uma série, um podcast, na verdade, que eu acho excelente para isso, que é o The Better Words, né, criado pela The Verge, com vários escritores de ficção científica. E o The Better Words, eles trouxeram histórias que são histórias que têm problemas, que têm dificuldades, mas que ao mesmo tempo elas inspiram esperança, né? Tem uma, por exemplo, que eu lembro agora, que ela me marcou muito, que era de um pai, eu não lembro exatamente qual era a relação parentesca, mas vamos dizer que é um pai, né, que ele vê o filho dele em chamas, só que ele está em realidade aumentada. E aí você pensa, tá, mas como assim ele está em chamas? Porque nesse futuro, tipo, como você tem tecnologias sinestésicas, enfim, ele consegue simular quase a perfeição o que seria ele estar em chamas queimando. E aí isso cria um novo tipo de esquizofrenia, né? Um tipo de paranoia. E o menino fica louco, e assim como ele, vários outros. E aí tudo poderia se encaminhar para uma distopia, só que é aí que ele subverte e transforma isso, na minha visão, que é uma protopia. Que a irmã desse menino, como ela vê ele passando muito sobre isso, e ela é engenheira, ela busca achar uma solução, né, para resolver esse problema, entender o que é esse problema de fato, né? Então, assim, você percebe, tem até meio que uma jornada do herói aí, esse arco, né, dramático acontecendo de ela buscar uma solução. Então não é só uma distopia que tudo tá ruim, o mundo vai acabar, vamos estar num apocalipse. Eu acho que a gente já vive no apocalipse. A gente já vive num mundo muito pós-normal, como o Jacques fala, tipo, muito maluco. E para que a gente vai criar mais maluquice, mais coisas apocalípticas, se a gente já vive isso? Então, eu acho que a gente precisa para mais culturas, né, sobre descolonização. Eu acho que tem para a África, da voz para a Ásia, da voz para o Brasil, para áreas muito específicas do Brasil, para o Nordeste. Eu estou aqui no Ceará hoje. Né? Por que a gente não tem mais ficções científicas? Até a Lídia publicou uns dias atrás, que eu acho a primeira ficção científica, né, foi de uma cearense, né, não sei exatamente aqui do Brasil, que por que a gente não tem mais sendo disseminada, tipo, a visão, por exemplo, aqui do Agreste,
sabe, do sertão, o sertanejo, como o sertanejo vai ser no futuro, o pescador que está pescando agora, né? Tipo, ninguém imaginava uma pandemia. E aí, o que acontece quando tem esses cenários muito malucos? Eu acho que o Jax pode pegar essa daí. Não, a gente imaginava a pandemia, a gente imaginou muitas pandemias, acho que tanto dentro da ficção científica, dentro de Foresight, pelo menos desde os anos 90, o fim dos 80, que tem vários reports falando de pandemias e descrevendo pandemias muito parecidas com a de Covid-19. O problema, talvez, e aí eu invoco aqui o meu colega Jamais Cashio, que é um futurista incrível, inclusive ele está no Twitter. Se você quer uma dose de apocalipse no seu dia, sigam o Jamais. Sim, o nome dele é Jamais, incrivelmente. É o cara, talvez o cara mais pessimista que eu conheço. Mas é bem legal, ele é um futurista do Institute for the Future. E aí, quando a gente começou o lockdown, ele mandou um e-mail para uma galera alguns amigos e colegas, e aí ele escrevia justamente isso, a gente está falando de pandemia há 200 anos. Por que a gente chegou nesse ponto? O que é que a gente falhou? E aí a gente teve um debate, mas na minha opinião a gente falhou, a gente enquanto profissionais de foresight, gente que olha o futuro, a gente falhou em transformar informação em sentimento. A gente falhou em transformar conhecimento em vivência, em experiência. E aí entra essa história do design, né? Essa ideia de você juntar design e forçar para ajudar as pessoas a se engajarem de uma forma mais emocional com o futuro. Então talvez a gente tenha falhado nisso aí. E talvez por isso que Design Futures, e aí colocando Design Fiction como um componente de Design Futures, ele tem se tornado tão popular no meio, ou tem sido utilizado de forma tão mais disseminada nos últimos 10 anos. Né? Então, talvez por isso. Agora, respondendo a tua questão, Daniel, sobre descolonizar, distribuir esse conhecimento, ele ser muito centrado, muito concentrado em uma certa quantidade de pessoas. Sim, isso é ruim no ponto de vista de que os futuros estão sendo moldados por certas qualidades de pessoas essas que, em geral, são homens brancos, em geral americanos ou europeus, e que isso precisa se distribuir. Agora, tem alguns motivos, na verdade, tem motivos culturais, tem motivos epistemológicos, vários motivos para isso não estar tão disseminado. Mas tem uma coisa que eu acho, aliás, duas coisas que são muito importantes, que é, pensar sobre o futuro é difícil. É difícil, é doloroso. Bruno e Lídia, eu tenho certeza que quando vocês começaram, foi exatamente como eu, a gente começa a entender as mecânicas da mudança, vai batendo uma ansiedade é um sentimento muito ruim de você ver coisas se transformando e ninguém presta atenção, ninguém está vendo isso, como esse negócio é óbvio para as pessoas. E aí, a segunda coisa, é um fardo muito grande. Você entender, nossa, é difícil mentalmente. Um dia de trabalho de nós três, ele é muito extenuante. Eu encerro meu dia depois de um workshop, depois de fazer uma atividade de varredura de sinais, de analisar os sinais, de escrever um forecast, um cenário. Eu estou morto, eu estou um caco, eu não quero mais nada. Sabe? Eu não quero mais nada, não consigo mais pensar. Então, é muito difícil. Ao mesmo tempo, é um fardo muito grande, porque aí você diz para as pessoas, e particularmente quando você não tem um nome grande ou uma instituição que já está há algum tempo nesse rolê, as pessoas apontam dedos para você e te chamam de maluco.
Tem uma frase que a gente usa muito dentro de estudos futuros, que é uma frase do Jim Dator, é a segunda lei de Jim Dator, que é: toda proposição útil sobre o futuro deve parecer a princípio ridícula. Então, toda vez que a gente pensa sobre o futuro, a gente tem que pensar de uma forma ridícula. Quando a gente pensa sobre o futuro e a gente está falando alguma coisa que é mais ou menos familiar, as pessoas dizem: realmente, vai ser assim. Eu acho que é isso aí. Você não está pensando sobre o futuro, você está pensando sobre o presente, on steroids, o presente com um efeito especial, ou muitas vezes você está pensando sobre o passado. Para pensar sobre o futuro, você tem que fazer proposições ridículas. E aí, quando você faz uma proposição ridícula, apontam os dedos na sua cara e chamam você de ridículo. Pode existir pode existir um sistema econômico que não seja capitalismo? Como assim democracia pode não ser a melhor sistema, o sistema político? Como assim? Você está dizendo que talvez a gente precise de autocracias para lidar com uma mudança climática? Sim, estou dizendo isso. Detesto, eu estou dizendo isso, porque talvez, sim, seja necessário. E aí é um fardo muito grande, uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade essa, inclusive, que aí, só uma discordância com o que a Lídia falou, acho que a diferença entre o designer e o artista, ou o futurista e o artista, não é nem a estratégia, mas sim a responsabilidade. A responsabilidade de você galgar suas proposições em evidências. Um artista, ele não tem responsabilidade. Um escritor de ficção científica, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que ele escreve, sobre a plausibilidade do que ele escreve. Um futurista tem essa responsabilidade de estar galgado em evidências. Evidências são sinais fracos, motores de mudança, entrevista com especialista e tal. Então tem uma certa quantidade de evidências. No fim das contas, nós somos pesquisadores, a gente tem metodologia, a gente tem ciência mesclada com um bom pedaço de arte e narrativa nesse meio. Então, é muito, por um lado, é muito difícil pensar sobre o futuro nesse nível. De novo, futures thinking é para todo mundo pensar como futurista, mas não é fácil. E, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade muito grande você ser um futurista. E aí, eu acho que nós três, talvez somente eu tenha tido essa grata experiência de ter sido um futurista dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, prestando consultoria somente. É terrível, porque aí você diz: cara, é o seguinte, a gente precisa de tal coisa porque isso aqui está se transformando. Não, mas esse não é o negócio da gente. Mas foda-se, não é isso, cara, entendeu? As coisas estão muito árduo, é muito difícil. Talvez por isso isso não esteja tão disseminado. Só para fechar, é um conhecimento também que é muito uso. O Vitor Papanek, que é um luminar do design, o cara que nos anos 80 aí falou um monte sobre design, a responsabilidade do design, a coisa da sustentabilidade. Ele abre o livro dele, um dos livros mais famosos dele, ele abre dizendo que o design industrial é das profissões mais perigosas do mundo, porque você configura o mundo. Então, isso é muito perigoso, é muito responsabilidade. Futuristas talvez sejam um nível, talvez 10% aí mais perigosos, porque a gente não configura o mundo, mas a gente configura as imagens do mundo, os desejos do mundo, o que a gente ambiciona como transformação. Isso é muito perigoso, isso é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, esse conhecimento não pode ser dominado por justamente essas forças como QAnon, que o Bruno estava falando, como a alt-right, como essa corja reacionária que tá tomando o mundo. Se esses caras começam a empregar foresight também, fodeu. Então tem uma frente de batalha também de tentar barrar isso, disseminar isso para pessoas que realmente podem se apropriar disso. Comunidades marginais, minorias, mulheres, toda essa, enfim, uma outra galera que pode pensar isso. Mas é difícil, é perigoso e tem muita responsabilidade em cima disso. Obrigado, Jax. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Infelizmente, eu esqueci de falar sobre isso no início. A gente já recebeu algumas perguntas aqui no chat, mas, pessoal, fiquem à vontade para mandar outras.
a gente já vai partir para respondê-las, tá? A gente tem mais 8 minutinhos de painel, depois a gente começa a responder. E também sobre o que você comentou, Joax, eu como talvez futurólogo júnior, colocando assim, sinto muito dessa ansiedade, porque para construir esse repertório realmente precisa olhar para muitos lugares, né? São muitos caminhos, muitas mudanças que podem acontecer de diversos variáveis, né, que podem se transformar, e lidar com esse pensamento difuso, né, com todo esse mar que a gente precisa navegar é muito doloroso, né, e gera muita ansiedade, e acho que por isso que tem se popularizado tanto também o uso dos mapas, né, mapas mentais para a gente conseguir estruturar esse raciocínio, né, desses caminhos a serem seguidos. Bom, Lídia, você quer comentar também um pouquinho sobre isso e depois a gente parte para as perguntas? Sim, na verdade, só mais para amarrar o que o Bruno e o Jacques já falaram, mas inclusive, Jacques, você não discordou de mim, porque eu falei de artistas e designers, e eu concordo totalmente com o que você falou de futuristas terem responsabilidade, com certeza, até porque a gente não está misturando com arte só estratégia, mas sim com dados científicos e pesquisas mesmo, né? Então, total. Agora, resgatando o que vocês estavam falando e complementando também com a minha opinião, é que a gente vive um culto de celebridades, né, em todos os âmbitos da cultura, enfim, da nossa vivência. Então, o que acontece é que existe esse agenda setting da gente imaginar que o único futuro que existe é o futuro de Hollywood, o futuro ditado pela Singularity University, o futuro do Elon Musk indo lá para Marte e de carro voador. E quando não necessariamente é isso que é o mais positivo e o mais desejável e o que é mais necessário para as pessoas, né? Ultimamente tem sido resgatada e reforçada outras narrativas, né? O afrofuturismo é uma delas, mas também resgatar esses futurismos indígenas também, esse conceito da protopia que o Bruno está falando. Uma das pessoas que mais fala sobre isso é a Mônica Bielskite, que é uma futurista também. Eu participo de um grupo lá com várias pessoas que ela reuniu, assim, várias pessoas que pensam sobre o futuro, e vira e mexe eles estão falando sobre isso justamente, né, sobre resgatar essas ancestralidades para se pensar o futuro e para se quebrar com essa lógica mesmo de colonização de futuros, né. Isso é uma coisa que a Rosa Alegria fala aqui no Brasil, né, de descolonização de futuro e pensar que futuro não é só aquela ideia hollywoodiana que a gente tem do que pode vir a ser. E a gente vê também nas ciências sociais, na antropologia, como se está se pensando isso, né, esse processo de decolonização e políticas de reconhecimento. O que é ser um país que foi colonizado, né, séculos atrás, no século XXI? O que é viver esse momento pós-normal, pós-moderno ou metamodernista, como alguns pesquisadores já estão falando, em que o mundo está globalizado, hiperglobalizado? O que é ser brasileiro diante das novas tecnologias, diante da internet e assim por diante? Então, são muitas questões complexas, assim, que fazem com que a gente faça, assim, agora eu estou dando mais um conselho do que necessariamente dando dados, né, mas vamos parar de ter celebridades, sabe? Vamos parar de falar, porque fulano de tal da Singularity University ou de tal lugar e tal, ele falou isso. Velho, pega as ideias, sabe? Mais do que a pessoa, são as ideias que permanecem. A pessoa morre, a ideia permanece. Pega o que te interessa, o que faz sentido para você. Então, eu acho que pegar essas ideias desses movimentos de ancestralidade indígena, ou, enfim, afrofuturismo, ou mesmo essa perspectiva mais feminista com relação ao futuro. E, assim, eu nem acho tão ruim trazer essas questões mais apocalípticas na ficção científica, como o Bruno estava falando, porque, na verdade, eles vêm como mais um alerta do que necessariamente uma coisa para te fazer dar medo, sabe? O que acontece é que a indústria do entretenimento viu que a fórmula disso é importante para engajar as pessoas, então sempre vai ter que ter aquele momento do choque, do grito, para você estar lá sempre consumindo aquele produto. Mas o cyberpunk em si, por exemplo, ele vinha com essa visão pessimista para te fazer raciocinar com relação a isso. Só que hoje a gente tem uma fetichização de que, não, eu quero viver naquela metrópole do Blade Runner, que não tem mais dia, que tem chuva ácida, porque eu acho bonito. Mas na prática não é legal, não é assim. Então tem uma desconexão com relação a isso, enfim. Não dá para falar sobre isso em pouco tempo, assim, e com relação aos movimentos brasileiros, né, da ficção científica brasileira, tem muita coisa rolando também, mas tem muita briga interna, eu já que sabe bem disso também, tem muita coisa boa que poderia estar acontecendo, mas a gente fica brigando por minúcias, e ontem eu até vi uma frase muito boa de um colega meu falando que a gente perde mais tempo não escrevendo do que escrevendo, então eu acho que é meio que isso, sabe, então
tem muita coisa boa para acontecer, mas às vezes a gente perde muito mais tempo brigando com egos do que necessariamente fazendo as coisas acontecerem. Então, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos escrever, vamos falar sobre o futuro. Não é fácil, mas a gente tem que fazer, senão alguém vai fazer pela gente, e aí a gente vai ter que só ser como vítimas, né, do futuro, como falam, né? Enfim, o Peter Cronstrom fala aqui no Brasil também. Enfim, é meio que isso. Acho que o Max queria falar, né? Não sei. Alguém quer complementar? Eu só queria complementar muito rapidamente o que a Lídia falou, quando a gente, essa coisa da celebridade e eu acho que existe, bom, não quero entrar muito nisso, mas existem diferentes tipos de futuristas, pessoas que se propõem a falar sobre o futuro, e tem sim esses caras, enfim, pessoas que estão no forefront de ciência e tecnologia e se colocam para falar sobre o futuro muito numa perspectiva tecnocientífica, que nem é, na minha opinião, na minha modesta opinião, não é a coisa mais importante do mundo, inteligência artificial ou realidade virtual, não é a coisa mais importante que está moldando o futuro, matemática é muito mais importante. Você tem essas figuras que são muito, muito conhecidas e tal. E aí, pensar o futuro, cada vez mais. Por que a gente pensa sobre o futuro? Um papel do futurista é desafiar suposições, né? A gente ajuda as nossas comunidades a desafiar suposições sobre as coisas, como as coisas operam. Se uma organização X quer entender futuros do trabalho, é porque ela tem certas suposições sobre trabalho. Ela acha que trabalho é 8, né, de 8 às 6, com uma pausa no meio, batendo cartão, com salário, com não sei o que e tal. E a gente ajuda a investigar e dizer, ok, tem exemplos novos surgindo, experimentos fazendo aqui, e isso, né, tem outras possibilidades. Então, a gente se foca muito em transformar o presente. Mas cada vez mais eu acho que é o do futurista sério, que esteja interessado realmente em fazer a diferença, de romper com suposições sobre o futuro, ou sobre os futuros que foram colonizados, e a gente desconstrói esses futuros. Então, quando tem uma dica, né, que para nossa plateia e nossa audiência, sempre que um famosão desse disser X, você para, dá passo para trás e pensa, peraí, por que esse cara está dizendo isso? Quem é que ganha com isso? Quem é que perde? Por que ele está falando? O que é que ele pessoalmente, quais são os vieses que ele tem sobre isso? Os vieses que esse mercado, esse ecossistema dele tem. O que é que isso fala da minha vida, né, da minha comunidade? Então, dá 2 passos para trás e desconstrói, né? Eu acho que o futuro ele tem pés de barro mesmo, né? A gente tem que ter um martelo bem grandão para detonar esses pés de barro do futuro e começar a construir novas narrativas. É isso. Obrigada por ter explicado melhor do que eu. Bruno, rapidinho, antes de você fazer seu comentário, eu já vou introduzir os comentários do pessoal que colocou no chat, que eu acho que dialogam bem com o que a gente está falando aqui. E aí você complementa e também já tenta fazer um comentário sobre isso. Pode ser? Pode ser. Então, o Pedro Otávio comentou assim: animal essa conversa. Eu acho que a gente não tem a menor condição de saber mesmo o que vai acontecer no futuro. Só de explorar e supor o que pode acontecer a partir do que já aconteceu. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso também, né? Da importância também de trazer histórias, trazer o passado, né, para falar de futuro, né? Mas, e aí, um outro comentário aqui do Edu Garcia. Ele fala assim: a Psycho History da Fundação de Asimov seria o Nirvana do Futures Thinking? Bruno, complementa aí, então, o que a gente estava discutindo, de tentar já também endereçar essas questões que foram trazidas, por favor. Tá. O comentário que eu queria fazer é mais no sentido, até quando eu falei lá de que a gente não viu a pandemia, eu concordo plenamente com o Jacques, a gente viu, teve N ficções, experiências, enfim, foi cansativo até, né, o que já fizeram para a gente poder ver a pandemia, mas a gente muitos escolheram não ver, né, e tem uma outra coisa que eu acho que é a diferença de nicho e de massificação, né, de massa. Porque o nicho,
que eu acho que é onde a gente está aqui agora, é menos de 0,01% da população mundial, né, que não sabe nem o que é futurismo, não faz ideia o que é futurista. E eu acho que a galera da massa mesmo, que é a galera que está sofrendo, que está apanhando de verdade com isso, porque é uma galera que só reagiu, né? Essa galera, ela realmente nunca imaginou que viria uma pandemia, né? Por mais que tivesse filmes, mas o que chegava nela era de uma forma até meio mascarada, né? Tipo, o que o Jake Dunnigan faz, o Jacques sabe bem. Tipo, o Jake Dunnigan, o Stuart Canning faz, foi super legal que eles fizeram para provocar as pessoas, né, sobre como seria se tivesse um novo vírus, ou que a Jane McConigal fez. Tipo, não é uma coisa que chegou, por exemplo, nas favelas do Rio, sabe? Ou até mesmo, não vou nem longe, né? Não chega, tipo, em alguém que está vivendo num bairro de classe média em São Paulo, sabe? Que está vendo o Globo agora. Então, tem muita coisa que é difícil chegar, e eu acho que eu concordo plenamente com ele. Eu acho que um dos grandes problemas é a gente não conseguir transformar informação em sentimento, conhecimento em vivência, e eu acho que isso é o que faz a gente não conseguir influenciar o futuro, né? Eu acho que o grande problema da pandemia foi a falta de influência, a capacidade de socialmente, né, a gente estar alinhado em uma visão de futuro ou visões de futuros, mas ainda assim a gente conseguir influenciar para o futuro, enfim, para narrativas um pouco mais desejáveis de futuro. Mas sobre. Eu já perdi até o comentário. O comentário que ele tinha feito era sobre. Antes do Asimov. Ele fala que a gente não tem nenhuma condição de saber o que vai acontecer no futuro, mas de explorar e supor o que pode acontecer a partir do que já aconteceu. Tá. Eu realmente acho que. Primeiro, que futuro não existe, né? Então começa aí. Então a gente. Não dá nem para falar de uma coisa que ela é uma ficção. Então, para a gente. A forma de você conseguir saber o que vai acontecer no futuro, eu acho que, como o Jacques falou, são proposições, né, hipóteses que a gente vai fazer, e essas hipóteses, elas vão de alguma forma ser como um norte para a gente, né, porque quando eu estou pensando no futuro e eu crio uma hipótese, eu crio uma ficção, essa ficção de alguma forma ela me estimula. Ela pode me estimular para um lado mais positivo ou mais negativo, aí vai depender muito das suas experiências anteriores, seu repertório, de quem você é, mas de você conseguir saber o que vai acontecer, eu acho que isso não é nem muito certo de falar, né? Eu acho que a gente precisa explorar, investigar, a gente precisa questionar. Mas eu acho que o Jacques vai poder falar bastante disso aí, eu vou comentar em cima do que ele vai falar. Pessoal, Eu não o vou nosso falar tempo está bastante, bem. até porque a gente não tem tempo E e eu tendo a falar um bocado mesmo. Mas vamos lá, só respondendo muito rapidamente. Como o Bruno disse, o futuro não existe, mas não existe. Ou seja, se o futuro não existe, a gente não pode prever ele, certo? O futuro ele não existe. O futuro só existe enquanto um campo de potencialidades e uma quantidade de imaginários que a gente tem. Então o futuro não existe. Mas não é porque o futuro não existe que a gente não pode testemunhar o futuro nascendo. Então, quando a gente, e respondendo diretamente a pergunta, a primeira pergunta, quando a gente pensa sobre o futuro, a gente está necessariamente pensando em três. O que é que aconteceu no passado que nos trouxe até aqui? Quais são as coisas que estão acontecendo agora que desafiam a forma como a gente entende o mundo? E quais são os imaginários que a gente tem no mundo? A gente junta essas três coisas, ok. Então as possibilidades são essas. Mas é muito importante a gente entender que a gente olha para o passado, mas o passado ele não é uma continuação, ele não continua para sempre. Eu costumo dizer o seguinte, que o futuro não copia o passado, mas rima. Então tem algumas que o futuro vai ter com o passado que informam a gente de novas possibilidades. Então, sim, a gente não pode prever o futuro, não é esse o objetivo de pensamento futuro não é adivinhar o futuro ou ter certeza, mas sim entender como é que as coisas estão se desenvolvendo para a gente ter alternativas, para a gente criar alternativas ou se preparar para essas alternativas. Então, primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, psicohistória. Eu acho que não, porque a psicohistória de Asimov ela é muito normativa, ele previa o futuro,
Esqueci o nome do cara. Como é que é o nome do personagem mesmo? Foi. O cara lá, o pai da psicohistória, ele tentava prever o futuro. Ele dizia que vai ser assim, desse jeito e tal. E a forma da psicohistória ela é muito econométrica. Sim, existem metodologias, existem escolas de foresight que são muito na linha da psicohistória. Entender dados econométricos para tentar prever, reduzir incerteza e tal. Mas a área, assim, a escola que eu acredito, né, nós três aqui nesse painel fazemos parte, nós quatro, desculpe, Daniel, nós quatro fazemos parte, essa configuração mais contemporânea de futuros alternativos, de dados mais qualitativos, de mais proposição, de mais investigação de alternativas, e não tentar adivinhar. Obrigado, Jax. Infelizmente, nosso tempo já acabou, voou, né? Foi muito rápido. Mas eu queria então só abrir um espaço para vocês fazerem considerações finais, dar uma última palavrinha. E agradecer demais vocês também pela oportunidade, eu agradecer ao Festival Criativar pela oportunidade da gente estar aqui discutindo esse assunto tão importante. Então, quem quiser aí pode fazer suas palavrinhas finais. Podemos começar pela Lídia. Sim. Bom, vou ser bem breve e agradecer a todos mesmo por estarem acompanhando a gente aqui, agradecer o convite para poder contribuir um pouco com a conversa e agradecer aos participantes pelos aprendizados também que eu tive hoje. Sempre bom participar desses painéis justamente para aprender e não só para ficar falando, né? Eu gosto mais dos momentos de silêncio quando eu ouço as pessoas do que necessariamente os momentos que eu fico falando. Então, agradeço realmente por contribuir aqui comigo e é isso. Obrigado, Lídia. Jacques? Massa, de novo, obrigado. O nome do personagem é Harry Seldon, do lado de Fundação. Esse troço de psicohistória vamos dizer assim, o novum da série Fundação do Asimov e tal. E aí o Harry é o cara que inventou psicohistória. Enfim. Gente, obrigado por me chamar, foi super legal, sempre muito bom compartilhar momentos aí com a Lídia, com o menino Bruno. Acho massa, bem-vindo, Daniel, a esse clube de malucos aí, de gente que se propõe a pensar sobre o futuro. Eu só deixo aí a galera que tiver interessado em entender um pouco de foresight, ou ter visões alternativas sobre o futuro, visita lá o site do AFTF, tem um monte de pesquisa da gente que está disponível, vários exemplos de artefatos do futuro, cenários experienciais, design fiction, cenários, enfim, e estou nas redes sociais e sempre muito legal estar falando com vocês aí. É nóis. Obrigado, Jacques. Bruno. Pessoal, muito obrigado. Muito legal estar com a Lídia, com o Jacques. Sempre aprendo muito com eles. A gente tem trajetórias bem próximas, a gente sempre muito próximo em onde a gente andou. E isso é muito interessante porque eles sempre trazem uma visão que eu ainda não tinha pensado e me faz refletir. Eu acho isso muito legal. E para quem está querendo, como o Jacques falou, entrar nesse clube de malucos, né, tipo, de pensar mais no futuro de uma forma um pouco mais estratégica, um pouco mais criativa e mais sistemática, eu acho que primeira coisa, que é uma coisa que até para a gente, o Jacques falou muito bem, é difícil, muito difícil mesmo, que é a gente pensar, porque pensar no futuro dói, né? Então pensar no seu próprio futuro. Para mim, particularmente, é muito difícil pensar no meu eu futuro. Quando eu vou pensar sobre quem vai ser o Bruno daqui 10, 20 anos, é um exercício que sempre é muito doloroso para mim, mas é um exercício muito bom, porque você, pensando no futuro, talvez você se relacione melhor com esse seu eu futuro, né? Quem você vai ser daqui a alguns anos. E dessa forma, ele vai deixar de ser um estranho para você poder tomar melhores decisões. E aí eu indico tanto aquele Instagram lá da Rito, lá o 365 Futuros, é super legal e vai dar uma visão interessante. Tem uma outra coisa, a Jane McConigal, que é uma futurista que eu sou realmente muito fã dela, gosto muito do trabalho, ela foi uma das primeiras pessoas que me levaram, de certa forma, para esse lugar, né, para começar a pensar no futuro.
ela está com um joguinho, uma brincadeira que ela está fazendo no Twitter, se chama The 5 Minutes from the Future, né? Os 5 minutos do futuro, que é basicamente uma simulação, um joguinho que você vai lá responder algumas perguntas do que você faria nos próximos 5 minutos em determinada situação em um futuro alternativo. Então eu recomendo você ver depois e pensar nisso, porque vai ajudar a exercitar, porque pensar no futuro, na minha visão, é muito sobre exercício, é sobre você exercitar isso como um músculo. E é isso, muito obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, então, Festival Criativar. O festival não acabou ainda tem programação rolando. Amanhã, né, acho que se não me engano é o último dia. Então não deixem de conferir a programação em todas as redes sociais e também no site www.festivalcriativar.com.br. É isso, muito obrigado, pessoal, até a próxima.